Tema de hoje, Filipe, o primeiro discípulo. Interessante, né, meu irmão? Tem Pedro, Paulo, João, a turma. Mas o primeiro que foi escolhido mesmo por Jesus, passando e chamou, foi Filipe. E para que nós possamos estudar um pouco sobre os apóstolos, vamos ler a palavra do Senhor através do livro de João. O capítulo é o primeiro e o versículo é o 43. Está escrito, meu irmão, da seguinte forma. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Primeiro que ele viu foi Filipe e mandou que eu seguisse. Agora é interessante, né, meu irmão? Filipe não conhecia Jesus, não sabia quem ele era. E o mais interessante ainda é que Filipe, um dos dois apóstolos, é que ele foi pessoalmente buscado por Jesus. Os outros vieram depois. Foi chamado, Filipe levou, foi apresentado, foi trazendo, mas Filipe foi o único que foi chamado por Jesus, buscado pelo Senhor. Foi o único que Jesus foi direto até ele. Geralmente, Deus chega às pessoas através de outras pessoas, mas esse caso foi uma exceção. Filipe não foi através de outras pessoas. E nós não sabemos muito sobre Filipe. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas não nos dão detalhes a seu respeito. Todos os versículos sobre Filipe aparecem no evangelho de João. E a partir desse evangelho, descobrimos que era um tipo de pessoa totalmente diferente de Pedro, André, Tiago ou João. Ele geralmente andava com Natanael, também conhecido como Bartolomeu, o qual foi levado a Jesus através dele. Ele levou também Bartolomeu. Filipe também aparece no relato de João sobre o episódio da multiplicação dos pães e peixes, onde Filipe provavelmente era o encarregado de todos os suprimentos de comida. Ele era o tipo de pessoa prática, sempre pensando no objetivo a ser alcançado. E nesta ocasião, Jesus, buscando testar a fé de Filipe, fez a seguinte pergunta, enquanto o povo se aproximava: onde comprariam pão para este povo comer? João 6:5. Verifique a sua Bíblia. As referências que eu envio para vocês. E se você não tem uma Bíblia ainda, adquira uma, meu irmão. É a palavra do Senhor, para você ler, meditar todos os dias, refletir e ver o quão ela é importante nas nossas vidas. Aí Filipe estava começando com o Senhor, começando a vida cristã. Respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. João 6:7. Filipe não foi muito bem nesse teste. Ele não provou que tinha muita fé no Senhor. Todos eles foram testados. Mas o Senhor os aprovou, porque o Senhor sabe que nós somos fracos, frágeis. E o Senhor deu aquela coragem, aquela força, para que eles deixassem aquela fragilidade, cada um deixasse a sua fragilidade, cada um deixasse o seu mau comportamento, cada um fosse investido de corpo e alma na obra do Senhor. Ele não era aquele que tinha a maior fé, mas era um seguidor de Jesus que foi usado por Deus. Ele não tinha essa fé, mas ele seguia. Seguiu até a cruz. E depois ele continuou, até que foi sacrificado. E de acordo com a história da igreja,
Filipe deu sua vida por Cristo, sendo apedrejado até a morte, depois de ter levado o Evangelho a muitos. Filipe morreu, meu irmão, apedrejado. Cada um teve uma morte assim, em cruz, decapitado, enforcado. E aí, essas mortes assim, tão violentas. Os sacrifícios, né? Aquele sacrifício, morte sacrificosa. Mas eles não negaram a sua fé. É claro que Pedro negou Jesus, a palavra do Senhor fala, mas foi um momento em que Pedro se fortificou cada vez mais, a ponto de que o Senhor disse que ele ficaria com os discípulos. Ele seria, naquela hora que ele partisse diante, seria o coordenador da missão aqui na terra. E foi através de Pedro que o cristianismo fluiu, porque Jesus deixou ele como chefe, como organizador, o apaziguador, o dirigente maior dos cristãos naquela época. E o cristianismo foi se expandindo, houve quedas depois, reis que quiseram tomar de conta, houve várias separações, hoje temos várias doutrinas, várias igrejas com nomes diferentes. Mas eu creio, meus irmãos, que para todos nós que professamos o Evangelho do Senhor, há três pessoas distintas, santíssimas, que nós temos que adorar: Pai, Filho e Espírito Santo. Só, meu irmão. Porque os outros, que são santificados, Pedro, Paulo, Maria, João, Bartolomeu, como falou, Elias, Moisés, etc. São muitos, graças ao Senhor. Essas pessoas fizeram a parte deles, de cada um. Como nós aqui podemos fazer a nossa parte, a parte de cada um. Para que nós também sejamos santificados. Para que nós também sejamos limpos, puros e ascender aos céus. É o que o Senhor quer. Por isso, meus irmãos, é que Ele prepara seus servos aqui na terra, através da sua palavra. Ele transforma criaturas em seus servos, em seus filhos, para levar o seu Evangelho, para comungar com Ele a obra dele. Tem pessoas tão separadas que têm o dom da palavra, o dom da cura, o dom da unção. Tem muitas pessoas que são realmente, em carne e osso, meu irmão, santificadas com o poder da palavra, que tem dons espirituais. Tem outros que têm menos dons, tem outros que estão começando agora, tem poucos dons, mas o Senhor sempre nos dá dons. E aproveite, meu irmão, o dom que Ele está te dando. Não cobre nada, meu irmão. O que Ele te deu, tu recebeste de graça a tua oferta. Se for o dom da palavra, vai pregar. Se for o dom da cura, vai curar. Se for o dom de orar, vai orar. Se for o dom de louvar, louva ao Senhor, meu irmão. Os dons que Ele está te dando é para ti, para que você eleve cada vez mais a igreja que você participa, e os outros irmãos vejam que você é uma luz que o Senhor colocou ali. Eu creio que você está me entendendo. E eu creio que o Senhor, através desta reflexão, vai penetrar grandemente em você, para que você também seja um abençoado do Senhor. Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém.